Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Moda Life Podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio inspirador. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, um objetivo na sua vida e por algum motivo você tá aí desanimado, eu tenho certeza que esse pensamento vai mudar hoje, porque a gente vai conhecer uma história inspiradora. Esse episódio, gente, tá muito maravilhoso. Mas deixa eu falar pra você já se inscrever no nosso canal. Entra lá no YouTube, Moda Life Podcast, se inscreva no canal do YouTube e ativa o sininho da notificação, porque aí você fica por dentro de tudo que acontece. Toda quinta-feira, o episódio vai ao ar às 7 da noite. E aí o YouTube te avisa, te manda lá uma notificação. Se você ativar o sininho, aí fica mais fácil. E também você consegue ficar por dentro de tudo. O Instagram é modalife.podcast. No Instagram a gente coloca todos os cortes, os melhores momentos dos episódios para você acompanhar também. Então aproveita e segue a gente lá no Insta. Ervi, que tá aqui com a gente hoje, nosso parceiro, a Ervic, que tem uma linha completa de dermocosméticos. No episódio passado falei um pouquinho mais para vocês dos produtos da Ervic, mas entra para você conhecer mais os produtos maravilhosos para pele, para o corpo, para o cabelo. Se você ainda não conhece a Ervic, eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Lerris, meu look de hoje, esse look maravilhoso que você já está assistindo aí na edição deste vídeo. Esse look, gente, ele caiu assim como uma luva, porque eu estou amando, estou apaixonada pelo caimento, pelo tecido, pela cor, e tem a ver comigo. E isso eu sempre falo aqui no Moda Life, que o look, né, a nossa roupa, ela é apenas uma ferramenta para representar a nossa personalidade. Então, a roupa tem que combinar com quem você é, para você, aí sim, externar a sua melhor versão e bancar o look que você tá usando. E não importa o look que seja, pode ser uma calça jeans com uma camiseta. Se te representa, então faz sentido e faz conexão. E a Lerris tá aqui com a gente, então entra no Instagram também da Lerris, tá aparecendo aqui pra você já. E aí você conhece um pouquinho mais dessa marca e de todos os looks que tem lá, gente, porque é um look mais lindo que o outro. Entra lá pra você conhecer um pouquinho mais. Agora sim eu vou pegar a minha ficha pra falar das minhas convidadas maravilhosas, que são duas hoje. Eu tô tão feliz, gente. Vocês não têm noção dessa história. Vocês vão amar. Hoje eu tô recebendo aqui no estúdio elas, mãe e filha. Aí a gente já consegue entender um pouquinho que vem muita coisa por aí, né? Uma história de vida. E olha, elas são empreendedoras, donas de um negócio de moda e que faz muito sucesso aqui no Brasil. Mas não foi sempre assim. Elas têm uma história, né? Hoje é um negócio de muito sucesso, mas por trás disso aconteceu já muita coisa que a gente vai saber hoje, que é uma linda história de superação, de persistência e de amor e de família também. Sejam muito bem-vindas, Tati e Sueli Passarim! Palmas, gente! Pode bater! Pode bater mesmo! Aqui eu falei que ia ter um momento bagunça, é esse, tá. Olha, eu tô muito feliz e honrada de receber vocês duas aqui. Eu fiquei encantada com a história da marca, do negócio de vocês, com a história de vocês. Por isso que eu fiquei tão ansiosa de trazer aqui para o Moda Life, porque aqui a gente fala muito sobre comportamento e sobre histórias inspiradoras para a gente conseguir contribuir e inspirar quem tá em casa. Principalmente, o que eu falei no comecinho, né? Se a pessoa tem uma meta, um objetivo e às vezes tá desanimado, às vezes tem um sonho, mas desanima. Ainda mais quem tem um negócio próprio, né? Que às vezes pode acontecer, de dar um desânimo. Pode acontecer não, né, gente? Acontece. Então, a gente vai bater um papo hoje sobre vocês. Então, sejam muito bem-vindas. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. O prazer é nosso em estar aqui com você, que foi uma honra, né? Ah, minha honra é minha! Gente, essa mulher é maravilhosa. E esses looks também, é que eu tenho que falar, todas de Lerris hoje. Justamente. Por favor, né? Vocês vão entender por quê. Mas aqui, do meu lado aqui, de laranja, a Sueli. Tá pegando aí a câmera, né? As duas. A Sueli e a Tati aqui de preto, tá? Então, a Sueli tá aqui, ó. Mãe da Tati, Tati aqui. E nos bastidores, o Manuel. Manuel, que é o marido da Tati. Faz o... Oi, Manuel!
Oi! Aê! Então, eu tô muito feliz. Obrigada, viu? Nós que agradecemos pelo convite. É uma honra poder dividir um pouquinho da história da Lerris, né? Porque, querendo ou não, muitos acham que é super fácil, tranquilo, que não tem problemas, não tem dificuldades. Mas a hora que... É aquela coisa, né? Todo mundo quer estar aonde você está, só que ninguém quer pagar o preço pelas consequências e tudo que vem, né? É uma longa história de 91? 32 anos. 32 1991. Então, É um chão, né? é um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Uma corridinha. Sueli, conta pra gente, eu vou começar com você. Conta pra Vamos lá. gente. Como aquela menina que morava num sítio, mais 6 irmãos, se tornou essa empreendedora de sucesso. Isso. Como começou? Eu vim, Essa assim, história. de uma família bem simples, bem humilde, né? E no início eu tinha, tipo assim, 7, 8 anos. E eu saía com meu pai, que ele puxava leite, né? Hoje eu não sei se vocês sabem o que é isso, né? Então, pegava leite no sítio e levava na cidade, no laticínio. Então, ele fazia a gente levantar às 4h30, 5 horas da manhã para caminhar com ele, né? E aí foi indo. E no decorrer do tempo, a gente foi crescendo e foi mudando. Aos 14... Acho que os 14 anos, aí ele montou um açougue, não sei se a Tati... Fiquei sabendo que você já foi açougueira também. Já fui açougueira, eu que matava a vaca, eu e minha irmã. Olha matava, isso. limpava, vendia. Então, foi assim, uma parte do início da minha história, né? E vem vindo, a gente tem que lutar, não pode assim, desistir do teu sonho. Então, Mas você tem que lutar. tem que ir atrás, hoje né? você não tem nada, mas você tem o amanhã para crescer. Olha, né? verdade. Então, você tem que correr atrás do teu objetivo. Então, tem que sonhar. Como que surgiu no seu coração a vontade de trabalhar com costura? Porque começou assim, né? Eu venho de 6 irmãos, 2 homens e 5 mulheres. Minha mãe sempre foi costureira, porque quando ela casou, ela mesma fez o vestido de noiva dela, Ai, de que uma incrível. outra irmã dela. Então, eu fui assim, a única que puxou para ela, porque as outras não queriam saber. Não. E ela que fez o vestido de noiva dela e da irmã dela. E da irmã dela. Que Foi ela que fez. incrível! E ela sempre foi costureira, depois ela foi professora, ensinou outras pessoas, né? Nesse ramo, Sim. né? E eu puxei pra ela, eu sempre ficava fuçando na maquininha dela. Aí vem a tá vendo? A né? curiosidade. Aí vem. Então, a sua mãe foi a sua grande inspiração Sim. pra ir pra esse lado da Então, costura. minhas irmãs, ninguém mexia lá na maquininha dela. Aí você ia lá. E eu até desregulava a máquina pra ela, né? Dela, e ela ficava brava. Mas, enfim, eu estava sempre ali fuçando pra tentar entender. E a gente vai pegando gosto, né? Vai no dia a dia, você vai... Vai entendendo como o negócio funciona e vai pegando o Isso. amor, né, por aquilo. E aí, aos 17 anos que eu me casei, aí eu fui morar... Casou nova, né? Aí eu fui morar com a minha sogra, que minha sogra morava com a sogra dela. Nossa, peraí. Olha a história, gente. Você vai morar no sítio. No sítio. Você foi morar com a sua sogra, que a sua sogra morava com a sogra morava dela. com a sogra dela. E aí você foi lá. Aí eu fui Isso lá. antigamente Ai, meu era Deus. normal, né? É, normal, mas Isso. imagina morar com a Sogra sogra morando com sogra. E com a sogra da sogra. E aí ficamos no sítio 5 anos. Aí resolvemos ir pra cidade. Aí, Você não tinha ainda a Tati? A Tati Ou já tinha, tinha? Aí, já tinha. Quando já. você estava morando no sítio, a Tati... Nós saímos do sítio, a Tati tinha 3 aninhos. Era nessa época que você ia trabalhar na garupa da bicicleta do seu marido? Que eu Quando já fiquei mudamos para Rio Preto, né? Saímos ela do saiu. sítio. Ah, tá. E você aí saiu do viemos sítio, pra a Rio Tati com Preto. 3 anos, vocês Isso. foram pra Rio Preto. Aí eu saía arrumar um emprego e consegui um emprego e o meu marido também. Aí nessa época a gente não tinha condição nenhuma
de ter carro, então só tinha uma bicicleta. Só tinha essa bicicleta. Então, levantávamos cedo, eu e ele, ela ficava com a minha sogra. E eu vinha na garupa da bicicleta dele, ele passava no serviço, me deixava. Te deixava. E ia pro serviço dele. E aí você voltava a pé. Aí eu voltava a pé, dava o quê? Uns 3 quilômetros a pé. Então, todo dia eu voltava a pé. Era o que esse emprego, Sueli? Era Esse primeiro costureira. emprego. Era costureira, Eu olha entrei isso. como costureira. Então, eu trabalhei, tipo assim, uns 6 meses de costureira. Eu falei, gente, eu quero mais. Ah, que bacana. Aí, a dona da fábrica me pagou o curso de modelagem. Então, eu fiz a modelagem 4 meses e já fiquei empregada. Aí, já saí da máquina, já fui fazer modelagem. Que legal. Aí, já fiquei, modelagem, costurava, sendo chefe. Então, eu já tomava conta da empresa. Foi nessa época que você chegou a dormir 3 horas por dia? Um Porque pouquinho mais pra frente. Olha, gente. É um pouquinho mais pra Mas frente. vocês estão conseguindo entender que tudo tem um começo? Isso. Começou lá atrás, aí se inspirou pela sua mãe, aí conseguiu um emprego de costureira, passou pra modelagem. Isso. Olha o caminho, né? Foi Eu gosto de plantando, entender, né? Isso. Essa trajetória que eu acho que é importante e valorosa, né? E eu fiquei quase 2 anos nessa empresa. Aí outras empresas já me ofereceram mais. E aí eu saí dessa empresa que eu estava, fui para uma outra. Aí você já foi se destacando no Isso. mercado. Aí nessa outra eu era chefe, modelista e cuidava da tudo, fábrica. né? Isso, cuidava. E no entanto, que a patroa saía para viajar, deixava na minha mão, né? A empresa, e eu Confiança, cuidava, né? assim, como se fosse minha, né? Então, pega a confiança na gente. Aí eu falei, um dia eu falei, se eu tenho capacidade de cuidar de uma empresa que não é minha, por que não um dia eu ter a minha? Olha, faz total aí, sentido. com certeza. E aí eu peguei, pedi as contas, eles aumentaram o salário. Ei, por 3 vezes. Não vou deixar a Sueli embora. Por 3 vezes aconteceu isso. Aí eu peguei um dia, falei, não, agora tomei a decisão, realmente eu vou sair. E saí, fui trabalhar por conta. Que aí você foi abrir o seu próprio negócio. Aí abri o próprio negócio. E enquanto Só que- isso, como que o seu marido chama? Passarim, José Passarim. Donizete Passarim. José Passarim. Enquanto isso estava acontecendo, o José ainda estava no emprego dele. Sim, ainda estava. Tava lá. Ainda estava, ainda. Mas aí ele já não ia mais de bicicletinha, ele já melhorou um pouquinho. Já deu um tinha- upgrade. já tinha melhorado um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar por conta. Só que você sabe, trabalhar por conta não é fácil. Porque aí você não tem mais teu salário, você não sabe o que você vai receber. Aí eu comprei um rolinho de tecido e vou trabalhar com aquele tecido. Não tinha mesa de corte, eu estendi a roupa no chão, numa varanda da minha sogra, que eu morava no fundo da casa da minha sogra, e eu estendi o tecido no chão, que era eu que fazia modelagem, eu que criava, eu que fazia tudo. Tudo. E aí, não tinha... Hoje tem a plotter que você põe para encaixar com uns 5, 10 minutinhos, você encaixa. E eu não, Na é época não tudo tinha. aqueles pedacinhos, os recortes, você ia achando no tecido, né? Você ia achando os buraquinhos para encaixar, tudo manual. Mas Gente! lembrando que o chão não era um chão retinho, tinha degraus, né? Sim. Eu era criança, eu lembro minha mãe cortando, era degraus, então não era retinho. Então, a hora que chegava naquela parte que não dava, tinha que puxar tudo Isso. para poder cortar. Aí dava um ventinho. Gente, as pessoas não imaginam, né? Dava um ventinho, tirava teus papéis do lugar, aí você tinha que pôr um peso. Aí você tinha que pôr um peso, mas enfim. E foi indo. Aí cortava numa tesoura enjoelhada no chão. Então você ficava enjoelhada. E essa tesoura, peraí, mãe, deixa eu falar. Essa tesoura existe até hoje. Ah, não acredito. Opa, até hoje. Tira essa tesoura dela. pra você Jamais. ver. Exatamente. Ah, mas é história, gente. O tesouro E tem aí uma eu história. cortava nessa varanda. E aí eu ia num quartinho dentro da casa da minha sogra. E eu costurava até, Que tipo assim, incrível. eu costurava até umas 11 horas, mais ou menos. E meu marido chegava do serviço e ele me ajudava até 11 horas.
Ele chegava, o seu José chegava do serviço e ia te ajudar Ele ia ainda. me ajudar. Que bacana. Aí ele chegava umas 6 horas e aí ele ficava comigo. Até se eu ia até 11, se eu ia até meia-noite, tudo depende da semana, né? Como que estava. Ele Sim. sempre do meu lado, me dando força. Né? Ai, que Um legal. belo dia ele chegou da empresa e falou assim, eu pedi as contas. Meu Deus. Eu me apavorei, falei, meu Deus, e agora? Seu José, o que você fez, homem? E agora? Mas enfim, graças a Deus, ele foi assim, sempre me apoiou, a vida toda. Então, na verdade, ele pediu as contas mesmo pra embarcar na sua. Sim, pra entrar nessa jornada com você. Exatamente. Que e assim legal. foi, ele sempre foi uma pessoa assim... até hoje, por exemplo, se você fala, me leva eu em tal lugar, você pode ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, meio-dia, ele fica lá, não abre a boca, ele te espera, gente. sem nenhum problema. Sempre foi, a vida toda. E ele trabalha com você até hoje. Até hoje ele está na empresa. Que bacana. E assim foi crescendo. Foi subindo foi de crescendo. degrau em degrau, né? E você morava lá na sua sogra? Morava no fundo da casa da minha sogra. E depois, daí uns 5, 6 anos, aí eu já comprei um terreninho. O quartinho ficou O pequeno. quartinho ficou pequeno, aí já fiz uma edícula no fundo e passei a fábrica Olha, nesse que local, bacana. novo lugar. Só que nesse lugar, dava o quê? Da minha sogra, dava uns 10 quarteirões, mais ou menos. Aí eu tinha um colchão debaixo da mesa... Trabalhava eu e meu marido até tarde, tirava o colchão debaixo da mesa, jogava no chão, dormia até 5 horas. Então era nessa época que vocês dormiam poucas horas por noite. Às vezes tinha vez que ia até meia-noite, até 2h30, chegamos a trabalhar. Eu e ele. Sueli Aí no dia do céu. seguinte, 5 horas, 5h30, porque antigamente não tinha shopping de atacado, não existia. Então era representante. Então, os representantes passavam na fábrica, pegava a mercadoria e saía viajar nas cidades. Então, você costurava as roupas, todos os looks, e os representantes passavam para pegar para vender. Isso. Por exemplo, um dia... Sueli, você e seu marido faziam isso? Um dia eu cortava, Gente! um dia eu criava, cortava, e à noite eu costurava. Então, Meu Deus eu do sentava céu! na máquina e ele no overlock. Aí, durante o dia, já vinha minha sogra, eu levava a Tati para a escola, já vinha minha sogra, ajudava a cortar as linhas. E aí foi por, nem me lembro quantos anos, fazendo assim, só nós. Aí aumentou um pouquinho, Sim. aí já coloquei uma funcionária. E aí foi crescendo. Aí foi Que demais! andando. Que inspiração! Aí Deus é maravilhoso, só tem que agradecer. Só, né? né? Porque só Ele pra dar essa força Com pra certeza. gente crescer Não, dessa e aí, forma. olhar tudo que você conquistou, né? E todos os passos que você deu para chegar até aqui, deve dar um orgulho imenso, né? Não tenho, assim... Olhar para trás a sua história. Sim, não tenho vergonha de falar minha história. Jamais, porque é linda essa é uma história. história que foi assim, lá atrás, tem parente que fala quem te viu e quem te vê hoje, né? Que agora, esses 2 anos da pandemia, que nós não viajamos fora. Sim. Mas viajávamos fora, né? Por várias vezes, vários anos, né? Viajando fora. Que incrível. Então, meus parentes falam, eu não acredito de ver você hoje. De onde veio e de onde onde está, né? exatamente. Não, e ainda, nossa, você que fazia tudo. Você e Eu seu que fazia marido. tudo. E No entanto, às vezes eu pego no pé das meninas lá na fábrica, porque eu sei. porque você entendeu? passou exatamente eu sei, por todos os Eu sei do processos. chão de fábrica etapa. até o final. Então, Isso não tem aí como não tem elas... preço também. E não tem como elas enrolarem, né? Digamos assim. Não tem, porque ela conhece tudo em detalhes. Aí Mas no 2003 a Tati casou. Sim. aí até então, a Tati Não, foi... aí eu praticamente não participava. Não participava, até você aí era não. fisioterapeuta, né? Você se formou como Isso. fisioterapeuta. Nada a ver. Nada, isso que eu ia te Nada a perguntar. Tati, o que aconteceu? Você foi estudar fisioterapia? O que despertou pra você falar, eu acho que eu vou seguir os passos da minha mãe? O que aconteceu? Não, e o pior de tudo assim, né? Fisioterapia em tempo integral. Era faculdade integral, então não Estudava tinha o dia inteiro? O dia inteiro. Eu entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Porém, no segundo ano,
eu era monitora, então eu saía às 10 da noite. Também trabalhava muito? Sim, ficava o tempo todo na faculdade. Então, eu fiquei esse período de faculdade totalmente afastada da fábrica, porque eu via todo o processo, mas com o período da faculdade, eu saí fora. E aí, chegou uma hora que, minha mãe fez o que fez para conseguir, digamos o seguinte, montou, fez o barquinho e tudo mais. A hora que o barquinho colocou na água para poder caminhar, eu vou pular fora? Aí eu, vamos pensar direito, né? Dá uma analisada. Justamente. E é aquela coisa, a partir do momento que você entra no mundo da moda, é algo que você não sai mais. É um caminho sem volta, não tem como você falar, não quero mais. É impossível, porque você vai se interessando, você vai vendo todo o processo de criação. Quem vê a peça pronta, pendurada numa arara e simplesmente fala assim, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso tá bonito, isso tá lindo, isso eu odiei. Então, essa escolha é simples para quem vê, mas para quem tá lá atrás, fazendo todo o processo de pesquisa, encaixando o tecido no modelo e tudo mais, é algo, assim, desafiador, se você for parar para analisar. Com certeza. Porque você tem que saber o tecido certo pro modelo certo. Se der tudo certo, perfeito. Se não der, é uma peça que não vai pra frente. É uma responsabilidade grande. Muito grande. E não só isso, porque querendo ou não, a moda acaba sendo uma aposta. O que a gente, por exemplo, o que eu gosto, você pode não gostar. É relativo, né? Porque justamente. É uma escolha, né? E gosto é muito pessoal, né? Total. Então, isso foi me fascinando. E aí, na época da físio, a maioria do pessoal que estava na minha sala, eu queria hospital. Porém, os que estavam eram filhos de médico, então tinha aquele QI. Sim. Não QI de inteligências, mas o de quem... indicação. De quem indica. de quem vai te colocar lá no lugar. E eu não tinha. E aí também deu uma desanimada? Também, com certeza. E aí, vendo todo esse processo e tudo mais, e você percebe que tem espaço para crescer e por aí foi. Eu, não, vamos pensar com mais calma. Aí, nesse período, eu terminei faculdade e casei. Aí, depois de uns 6 meses, mais ou menos, 4, 5 meses, aí até o Manuel já veio para dentro da empresa. Então, depois que você casou, você foi para a empresa? Sim, eu fui para a empresa. E qual foi o momento que você teve uma sacada dentro da empresa que diminuiu o tempo de produção? Que na realidade... Porque eu sei que você fez um curso, foi isso? Que você entrou e aí você começou a estudar e aí você diminuiu o tempo de produção que levava 6 horas para alguns minutos? Justamente, porque na realidade eu sempre achei muito interessante. Eu via minha mãe fazendo, então ela pegava o desenho e do desenho ela já transformava na roupa. Isso me fascinava, eu achava muito interessante, mas eu não conseguia entender. Nossa, é verdade, ainda tinha o processo do desenho, né? Sim, de desenhar a roupa ainda. Desenhar a roupa e você corta todinho ele no papel, né? Pra depois ir pra produção. Que é até hoje que minha mãe fala, papel aceita tudo. A hora que você coloca na roupa, nem tudo dá certo, né? É verdade. Então, isso me fascinava, porém eu não entendia. Pra mim, era um bicho de 7 cabeças. E aí, como minha mãe sabia, e aí eu perguntava pra ela, mãe, como que eu faço? Ela só olhava pra mim, porque é aquela coisa, né? Mãe, pra explicar é diferente. Ela só olhou pra mim e falou, você vai fazer um curso. Eu olhei pra ela, tá bom. Tá bom. Aí foi quando eu comecei a fazer o curso de corte e costura. Que eu não entendia nada, eu queria entender, saber como começava, que isso tem base e tudo mais, né? E aí foi quando eu comecei a fazer o curso de modelagem. Sentei na máquina para costurar, mas não é o meu forte, não adianta. Isso é importante quando a gente tem nosso próprio negócio, é entender quais são as nossas habilidades e o que a gente pode cada um tem o seu dom, aprimorar, né? Mais, exatamente. Cada um já nasce com o dom. Mas no seu caso, Sueli, acho que você tinha de tudo pouco, né? Não, minha mãe já pegou tudo. Eu já fui mas foi a necessidade, né? Verdade. Então, a necessidade faz você pegar tudo. No caso... De tudo um pouco, mas no seu caso, Sueli, você aprendeu
tudo. No caso dela, ou aprende ou aprende, Ou né? aprende ou aprende, né? Teve que ver de No tudo meu, um eu pouco. ainda pude escolher. Porque aí depois que passou Sim. por todo o processo, você pode escolher o que você realmente quer fazer. Mas é que eu achei incrível isso, que do curso que você fez, de diminuir o tempo de produção. Mas não foi aí. Ah, não foi nessa parte? Ainda não, porque nessa parte eu fazia a modelagem na mão. Então, eu conseguia olhar o desenho e fazer a modelagem na mão. Aí, a gente começou a crescer. Foi crescendo, e aí a gente começou a ir atrás de estilista para ajudar a gente. Que bacana! Exato. E aí, um deles comentou, olha, tem uma maneira que além de fazer na mão, que dá certo também, que é o que você já vem fazendo, você consegue otimizar o tempo. Você joga tudo no computador e você consegue encaixar mais rápido. Nossa, a tecnologia, né? Ah, surpreendente, né? Se a gente souber usar, é perfeito. E aí, em Rio Preto, esse curso era novo, não tinha, né, mãe? Tanto é que veio um pessoal de São Paulo, tanto é que hoje ainda tem a escola em Rio Preto que dá aula, mas a professora, na época, foi até na nossa empresa, na empresa da minha mãe, para poder entrar junto comigo para a gente poder aprender. Então, fomos nós duas que fizemos junto, porque o pessoal veio de São Paulo para fazer isso. Até então, neste momento, ainda não chamava Lerris. Não, né? Não. Na realidade, nesse momento, era Sulmar, desde Que quando era minha mãe abriu. Sueli, Isso, Sueli, do nome da minha da mãe. sua mãe. Sueli Maria, Sulmar. Isso. E ainda estava como Sulmar. E aí, através dessa época, que foi quando eu entrei, eu e meu marido, aí fiz um outro curso, que era aí no computador, que era esse período, porque quando minha mãe estava e era tudo na mão, o encaixe era o quê? 2 por dia, né, mãe? Era um feito de manhã, e aí já cortava depois do almoço, Gente, e à olha esse tarde processo. começava a encaixar de novo. Então, isso eu peguei também. E aí eu vi aquilo, gente, 2 cortes por dia, ainda comentava com minha mãe, não tem como ser mais rápido? Ela não tem, porque é um quebra-cabeça. E você vai encaixando as partes, né? E aí, ok. Aí a hora que esse estilista entrou, comentou que tinha uma maneira, aí uma olhou pra outra, e aí? Uai, vamos fazer? Vamos em busca de melhoria, ainda né? mais de com rendimento, Eu seria, imagino né? que nesse momento a sua cabeça já estava buscando essa inovação Sim. também, né? Sim, porque era uma novidade, querendo ou não, poucas empresas tinham, né, mãe? Poucas Quase... são. na época, eram umas 3 ou 4 empresas que tinha na região. Em Rio Preto e região, né? Então, aí nós fomos. E não parou mais. Que incrível! E não parou mais. E aí, em que momento que o Manuel entrou na empresa? Nessa mesma época. Nessa época que ainda era Sulmar. Isso, tanto Porque aí já estava crescendo Já. de uma maneira que precisava de também Sim, de mais pessoas. E ele veio de uma oficina, então não tinha nada a ver. Eu de físio, fui pra moda, ele de oficina, Ou seja, de todo carro. mundo aprendeu o negócio da moda. Sim, sim. É o que eu disse, Na né? prática. Na prática. E Na teoria prática. e prática não tem nada a ver. É diferente, né? Totalmente. Que é o que você falou, né? Na modelagem, Sim. você desenha no papel, coloca qualquer coisa. Quando Sim. vai pra peça, nem tudo fica Nem bom. tudo dá certo, alguém vai te bloquear. Ou é pilotista, ou é corte, alguém te bloqueia. Aí você tem que pensar novamente, né, mãe? Sim, questiona, olha, isso não dá certo, isso não tá certo, isso não tem como montar, isso não... Então, aí que você tem que pensar Justamente. antes de cortar. Então, do papel, você tem que jogar pro tecido e falar, não vai dar certo. Não, e olha como é importante saber o processo, né? Que é o que você falou. Muitas pessoas olham... Aliás, muitas não, acho que a grande maioria Sim. olha a peça ali e fala, tá, ok, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso não tem nada a ver comigo, fácil, isso tem... né? Ah, que bacana, pega a roupa, veste e tal, mas olha o processo. E é um processo lindo, mas olha o processo Sim. que tem por trás de toda uma criação. Né? É De muita todo gente envolvida. Muita gente envolvida e com muita responsabilidade, né, Sueli? Exatamente, com muita responsabilidade. Porque se falhar nenhuma, já sai até o final. E como que virou Lerris? Como é que surgiu esse nome? Porque
não teve só Sulmar, depois mudou o nome, né? Não teve. Aí a Sulmar já vinha, porém já tinha uma loja de atacado. Aí já tinha shopping. Teve a loja física. Isso, aí já Ai, que a bacana. primeira loja. Que ano foi isso, vocês lembram? 1998, 99, Que por aí já. bacana. Mais ou menos isso. Aí já teve a loja muitos física. anos, né? Até a gente tentar tudo lembrar. bem. Eu só quero mostrar pra vocês que, ó, gente, é caminhada aqui, viu? Exato. E uma longa história. Isso, uma longa história. A gente longa tá aqui só realmente pegando os melhores momentos, e nem dá pra falar todos, mas realmente é pra gente se inspirar. Um resumo, né? Um resumo pra gente conseguir também se inspirar e não desistir, e entender que tudo na vida é um processo, Com né? certeza. É um plantio, né? É um plantio. E a maioria, na hora que vai começar a colher, desiste. Infelizmente. E não... É a mesma coisa. E olha que você falou como é importante. Na hora que vai começar a colher... Desiste. Acha que não vai acontecer. Pois é. Então, não aguenta o processo, né? Quer ser algo a mais, quer ter aquele algo a mais, mas na metade do caminho, a hora que vai começar a ter um nome e tudo mais, não é isso mais. Já era. Quando entrou, então, a loja, já tinha a loja física no atacado. E aí, como que vocês passaram para esse nome que vocês têm hoje? E como que cresceu as outras lojas também? Bom, foi assim. Aí já existia Sulmar. E eu e o Manuel, às vezes, alguns dos estilos, a gente queria algo diferente. Isso. Aí minha mãe, então, criem vocês. Os jovens, né? Os jovens, às vezes, que é uma peça mais assim, vamos trazer né? coisas assim. inovadoras. Também a gente tá pensando em fazer coisas diferentes, isso, coisas inovadoras, pode criar. Foi assim, né? Foi bem isso mesmo, então pode fazer. Mas não abandonamos. Sempre do lado, sim, isso, sempre justamente. Assim, E não abandonamos a Sulmar. Sulmar continuou da maneira, no estilo que já vinha. Porém, aí estava eu e meu marido e nós criamos a Tacres. Então continuou a Sulmar e vocês criaram um novo nome, Mas uma extensão da linha. Justamente, da mesma empresa, mesmo tudo. Mesmas costureiras, tudo a mesma coisa. Tudo junto ali. Tudo. Porém, só foi um nome e um estilo diferente. Tá. E aí criamos a Tacres. Ficou um tempo. Tacres também, que é do seu nome. Do meu nome. Sulmar é do nome da minha mãe, Sueli Maria, e Tacres de Tatiana e Cristina. E aí, com o passar do tempo, nós decidimos juntar as duas marcas. Então, ficou Sulmar e Tacres. Aí, pegamos os estilos, Sulmar continuou e Tacres continuou com o estilo. Porém, a gente juntou tudo em uma única loja. Que bacana. Porque quando nós abrimos a Tacres, então tinha a loja da Sulmar e a loja da Tacres. Isso. E aí, decidimos, não, vamos fazer uma única marca. Só que antes disso, né, mãe? Faltou a parte que minha mãe já começou a fazer para São Paulo. Então era só Sulmar. Isso, era só Sulmar. A Tacres ainda não existia. Aí a hora que decidimos colocar a Tacres, a gente não vai dar conta. Isso. Vamos abandonar São Paulo e vamos focar na marca mesmo. E ficou Sulmar e Tacres. Só que a gente achava um nome muito grande, não ia pegar, não era... Faltava algo. A gente sabia que o produto era bom, tinha espaço, e até hoje tem espaço para melhorar. Porém, o nome era muito grande. Aí tinha que melhorar o nome. Justamente. Aí eu engravidei e não podia mais provar as roupas. Você engravidou do primeiro filho? Do meu primeiro filho. E eu não Pietro e Valentina, os filhos dela. Gente. Justamente. Que valem por vários. E aí eu engravidei, que era sempre eu que provava as roupas, e eu não podia mais provar. Aí arrumamos uma manequim. Um boneco, né? Então você também era manequim até então. Sim. Começava pelo tamanho dela, o P, né? E aí pegou todas as minhas medidas e pedimos para fazer essa manequim. E quando a manequim chegou, nós batizamos ela. Minha mãe que batizou. Foi de Risoleta. Não acredito. Então nós chamava a boneca de Risoleta. Você batizou a manequim? De Risoleta. E aí foi quando pode continuar. Estamos no bate-papo aqui, Mas assim, aí a Risoleta que começou a provar tudo. Pois é, mas aí Risoleta era muito grande. Aí a gente começou a abreviar o nome dela. Todo mundo tem o seu apelido. Aí nós decidimos assim, vamos
tirar Sumara e Tacris, vamos criar um outro nome. Justamente. E eu ficava olhando para esse boneco ali, ó, pra boneca. Riso, risoleta, Que aí foi quando a gente começou. Aí nós ficamos assim. Incrível. Aí faltava essa ris. Aí a outra letra. E aí foi discutindo, de repente, Lerris. E aí surgiu Gente, a Lerris veio da boneca que começou com risoleta. Justamente. que a Impressionante. Tati engravidou, Que não podia demais. provar mais, entrou a boneca. Entrou a boneca, olha entrou como a tudo risoleta, também e aí, acontece no foi momento a que tem que marca acontecer. da Lerris. E Que graças incrível. a Deus, tá caminhando já. E crescendo cada e vez mais. Crescendo. Dentro disso tudo, desse cenário, desse crescimento que vocês tiveram, qual foi o maior desafio que vocês acreditam que enfrentaram? A pandemia, né? Com pandemia. certeza. Pandemia, porque foi uma época muito incerta, né? Ainda mais pra moda, né? E pras lojas físicas também, Com né? certeza. Então, Loja em shopping, fechado é. 2 meses, 3 meses. Então, foi uma época, assim, muito delicada. Muito delicada. É, né? foi a Mas parte que mais... Vocês tiveram que se reinventar? Porque até Sim. então, a pandemia Com veio, a Tati certeza. ainda não fazia as lives, né? Não. E Foi que eu fiquei sabendo também que você era muito tímida. muito. Foi muito isso. Ah, cara, muito! Não era muito, não. Era muito e mais um pouco. Então, você também teve que se reinventar e para poder hoje, porque hoje você faz várias lives Sim. e parece que tem intimidade com a câmera. Você Como tem que, foi isso? Você tem que ter, né? Ou você faz ou você É. faz. Você não tem outra opção. Então, é algo que com a pandemia, ou você se reinventa, ou então é aquilo que a gente comentou agora há pouco. Na hora da colheita, você vai fazer o quê? Você vai falar tchau. Então, você se uma reinventa. luta para Sim, maioria, né? Todo mundo foi, né? Sim. E aí você não pode desistir, né? Não pode deixar o barco afundar. Então você tem que remar e remar e remar. E foi o que aconteceu. E a gente sempre assim, pensamento positivo e tentando assim sobreviver com assim. E muitos negócios, né, depois da pandemia, pelo menos os negócios que não fecharam, né, graças a Deus, porque infelizmente muitos negócios fecharam na pandemia, os negócios que não fecharam tiveram que forçadamente ir para o digital, Sim. né, e trabalhar mais a internet. Você também sentiu dificuldade nesse processo, Tati? Porque aí você também percebeu que precisava ir para a internet. Sim, porque na realidade, como a gente já estava em lojas físicas, principalmente em São José do Rio Preto, tem desfile. Então, os desfiles pararam, não acontecia, lojas fechadas. Isso. E aí tem aquele ditado, né? Se Maomé não vai até a montanha. Montanha vai amar o Maomé. Justamente. Então, foi naquela época a única coisa que eu pensei foi: se o pessoal não consegue ir até a loja para poder ver as roupas, vamos mostrar as roupas para o pessoal. Porque o que você ia fazer? Não tinha outra opção. Ou você faz, ou você faz. A timidez tinha? Nossa, e como? A primeira vez que eu fui fazer, não foi nem uma live, foi um sorteio que nós fizemos. Nós fizemos, era por volta do 12:00. O resto da tarde eu passei dor de cabeça, me atacou uma Teve crise... enxaqueca. Sim, me atacou uma crise de enxaqueca. De tão nervosa que você ficou. Era novo pra mim. Então, querendo ou não, você se expõe, né? É. Aí você se preocupa, o que vão pensar de mim? Só que, como estava na pandemia... Você precisava fazer alguma coisa. o que vão pensar ou deixar de pensar, a gente brinca. Ninguém vai pagar suas contas. É verdade. Então, você tem que ir, você tem que fazer. Não tem outra opção. E aí, eu comecei a estudar. Comecei a ir atrás e tô até hoje fazendo live toda sexta-feira. E tá esse sucesso aí que a Lerris está fazendo por todo o Brasil e acredito que olhando hoje a história de vocês e vendo a marca e vendo os looks, né, a gente consegue entender agora ainda mais, né, Sim. todo o processo e toda a história e toda a jornada. Eu quero saber uma coisa, porque já nosso tempo já passou assim, né, gente? Sempre passa, toda vez eu falo isso, porque pra mim o episódio voa. Eu quero saber uma coisa, Sueli, o que você mais admira na Tati? Uma pessoa que veio assim, que não tinha conhecimento nenhum e fazer o que ela faz hoje, né? Então, me surpreendeu, porque ela era uma pessoa tímida, que eu olhava e falei, meu Deus, acho que não vai dar certo. Me dar muito resultado, né? Mas isso daí me surpreendeu muito. Então, nas lives que ela faz, me Maravilhosa! surpreende, Eu né? nem, olha,
Olha, quando ela falou que ela era muito mais que tímida, Então. e hoje a gente olha nas lives, olha, gente, é um processo, tem que se entregar. E é isso aí, às vezes eu falo alguma coisa, mas aí eu fico quieta porque ela dá de 10-0 em mim nessa parte, né? Então, uma coisa assim que me surpreendeu muito, a cada um de nós, né? Por ela, da onde ela veio e tá fazendo o que ela está hoje. O que ela está hoje. E você, Tati, que mais admira na sua mãe? A determinação, né? Inspiradora. O esforço, de onde veio, não desistiu. Então, é algo que, tipo assim, é algo que te motiva, né? Então, foi aí que, lá atrás que você me perguntou, por que você foi? Por causa disso. Que lindo. É algo que... Como que eu vou te explicar? Como que vai acabar? Eu sou filha única. Porque se eu não desse sequência, quem que ia continuar? A luta não foi fácil. Para, de repente, tudo acabar, não vale a pena. E você se apaixonou por esse mundo também, Sim. né? Que lindo, gente. É impressionante. Eu tô encantada com a história de vocês, de verdade. Qual conselho? Tá emocionada, né, Tati? Ai, vocês são maravilhosas, de verdade. Eu tô encantada com a história de vocês e eu tenho certeza que quem tá assistindo, quem tá escutando a gente também tá encantada com vocês e com toda a história, com todo o processo, porque não é fácil, né? Quando Não vocês é fácil. olham pra trás e hoje, assim, sabe... Dá um olhar mesmo para trás e falar tudo que a gente viveu para chegar até aqui, o sucesso que vocês têm hoje e o não desistir, né? Uma outra coisa, é difícil, assim, trabalhar em família, não é? Conta pra mim. Vai, eu quero saber. Trabalhar em você, família, Sueli, José, Tati, Manuel, Pietro, Valentina, que vão pra empresa já, pequenininhos. Trabalhar Como em família, que é trabalhar em família? É tipo assim, é raridade as pessoas que se dão bem, não é? Então, cada um respeita o seu espaço. Ah, olha que importante então, a gente saber disso. cada um tem seu espaço, Sim. então cada um no seu, né? Então, você faz de uma maneira, não adianta eu chegar lá e falar, olha, eu não gosto, não adianta que não dá certo, né? Então, é o respeito e a união de todos, né? Então, cada um respeita, né? E o amor, né, por cada um, em 4 pessoas, né? 4 cabeças diferentes, 4, né? 2 mais velhas, né? E 2 mais jovens, mais então... experientes. Bem isso. Vamos tirar o velho, né? Vamos esquecer, Eu acredito, verdade. Sueli, mais experiente. E aí, às vezes, são ideias diferentes. Com certeza. Mas aí, conversando... que agregam, né? Isso. Mas o objetivo é o mesmo, né? Isso que é mais importante. Exatamente. Justamente. É a mesma coisa você ter um caminho, você vai fazer uma viagem. Não importa por onde você vai, o importante é você chegar lá no final, no seu objetivo. O caminho que você vai pegar, pouco importa. O importante é o objetivo. E o mais gostoso é o processo, né? Total. Até chegar. É comemorar, né, cada passo, Sim. cada meta alcançada, E um mesmo respeitar, que e cada um respeitar o outro. É isso. o que a gente brinca, cada um no seu quadrado. Isso. E é assim que tá dando certo. E assim vai indo. Gente, um conselho para quem tem um negócio próprio, para quem tá começando, um conselho que vocês possam dar, assim, para realmente porque, hoje eu tava lendo um estudo feito pelo Sebrae que mostra que ter um negócio próprio continua sendo um dos 3 maiores sonhos do brasileiro. Um conselho para quem tá começando um negócio próprio ou para quem já tem um negócio próprio e tá passando por uma fase difícil e não, sabe, para não desistir. Um conselho que vocês possam passar aí pra gente. Você acabou de falar. Não desistir. É o principal. Luta, porque sem a luta não há vitória. Então, pensa no seu sonho e vai em frente. Vai em busca dele que você consegue. E não só isso, né? É aquela coisa, se fosse fácil, qualquer um vai fazer. Então, se fosse fácil, todo mundo faria. Justamente. Mas, como as mães sempre falam, você não é qualquer um. Você não é todo mundo. Também. Exatamente. Então, só foca no que você quer, vai, persista e o principal, não desista. Que lindo. Palmas pra ela. Que episódio, gente! Eu agradeço por esse momento. De verdade, momento. obrigada. Agradeço de coração por este momento. Muito obrigado mesmo.
Eu que te agradeço, de verdade. Agradeço você também. Foi uma honra saber a história de vocês. Foi uma honra entender um pouquinho mais, sabe, desse processo, receber vocês aqui e entender que não é só uma marca de roupa, né? Sim. Tem uma história, e uma história linda e inspiradora, que era esse o objetivo desse episódio. A gente contar uma história inspiradora, e foi isso que a gente fez. Contou uma história inspiradora. Obrigada, viu, gente, de coração. Nossa, que São agradecemos. elas maravilhosas, Sueli e Tati Passarim da Lerris. Gente, entra aí agora, manda lá um recado para elas. Conheça mais dos looks, agora que você já sabe todo o processo de criação, todo o processo dessa marca maravilhosa, que, claro, a gente tá falando da marca, mas o principal disso é a história, não da marca só. A história delas, da vida delas e de tudo que elas passaram para chegar até aqui e que tem muito mais coisa ainda para acontecer, eu tenho certeza disso. Sucesso, de verdade. Obrigada. E gratidão Obrigada. por estar aqui. Amém. De gratidão mesmo. E pelos meus lookinhos, que são maravilhosos. Entra lá, gente, ó. Lerris, é só colocar Lerris Oficial, tá? Aqui já tá aparecendo pra vocês, que as meninas aqui são maravilhosas, então já está colocando aqui pra vocês, Lerris Oficial, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais dos looks, enfim, se encantar assim como eu também. E ó, quero agradecer Produtora 716, que são as meninas que fazem tudo isso acontecer, aqui no estúdio, a Mauri Mauro, a Tati, nossa social media, Márcia Santiago, minha figurinista maravilhosa, o Vande, nosso produtor. Gente, é uma equipe grande que faz tudo isso acontecer e que entrega os melhores episódios para você que tá aí acompanhando a gente. Então faz o seguinte, se inscreva no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, modalife.podcast. O meu Instagram é alessandraalves.lele. Para achar Lerris, só Instagram, né, gente? Lerris Oficial. Isso aí. Falei certinho? Certíssima. Olha, aquele que não desiste de si mesmo torna-se um otimista que faz da fé a sua força. Fica aí a frase final para esse episódio. Até quinta-feira que vem. Um beijo, tchau!